E a gente continua aqui com o William Retamiro, que está falando sobre economia. A gente teve uma instabilidade aqui no sistema da TV Câmara, mas já voltamos, porque economia deixa todo mundo assim, até o nosso sistema ficou à flor da pele, William. Me diz uma coisa, você como economista, como é que você está vendo essa conjuntura mundial que a gente está passando de instabilidade em vários setores, inclusive na saúde, com o advento do coronavírus, que está movimentando o mundo todo, né? A gente está vendo abalos no setor de importação, de exportação, já vários países estão em estado de alerta em relação ao coronavírus. Como que, não só o coronavírus, mas outros fatores fatores mundiais influenciam na nossa economia aqui no Brasil? O Brasil, como qualquer outro país, ele está muito suscetível, né? Principalmente, não como qualquer outro, mas assim, o Brasil é um dos países mais suscetíveis a questões externas. Nós temos os problemas internos, né, políticos das forças, dos poderes judiciário, executivo e legislativo, que esses estão numa situação que não se encontram num projeto de país, né? Nós temos um problema muito interno que não temos assim uma pauta de crescimento claro. Nós não temos assim, ao meu ver, por exemplo, nós tivemos no ano passado a questão do FGTS que liberou, tem a questão do PIS que está sendo implementado, mas não temos um projeto estruturado de crescimento de que apresente para curto, médio e longo prazo a qualidade e a tranquilidade para que o investidor que gera emprego e renda, não o especulativo do financeiro, ele possa investir no país. E eu acho que nessa questão mais global, nós temos um processo também que está de mudança no processo global, né, financeiro. A gente tem de um lado o advento das criptomoedas, que não tem nenhuma organização, digamos assim, nenhuma regulação, e de outro lado nós temos outra faixa que só no Brasil são 52 milhões de pessoas que não têm nem acesso à conta bancária. Então nós temos esses dois extremos e no meio nós temos o sistema financeiro convencional, que não está atendendo nem a quem é uma elite, digamos assim, que tem condições de comprar um Bitcoin, por exemplo, e nem a uma população que está renegada, está excluída desse processo. Então o que a gente discute é que o sistema financeiro internacional vai precisar ser remodelado, porque não acontece só aqui, acontece no mundo inteiro. Basta vermos aí a questão dos refugiados, vermos essa questão do Bitcoin, como está crescendo, porque não aceita o convencional, digamos assim, a regulação. Então a gente está passando por um processo de transformação. E ou as autoridades internacionais discutem isso como forma para poder pensar o que precisa ser feito, ou nós vamos ter algumas implicações maiores também. Agora você falou de uma questão importante, né? Ano passado teve a liberação do FGTS, agora a gente entra aí nesse processo do PIS. Isso, claro, injeta dinheiro na economia, mas na contramão, as pessoas usam mais para pagar dívidas do que para fazer investimento. E do FGTS, pega o dinheiro, gasta e depois não tem. Talvez seja um contrassenso a gente liberar esse dinheiro para injetar na economia, mas para o brasileiro acaba não tendo volta, é isso? O que acontece? A gente tem uma expressão chamada voo da galinha, né? Quem já viu falar, a galinha vai, corre, pega impulso, bate 2 vezes a asa e já caiu, se a gente não tem um voo de longo prazo. Esse FGTS, a questão da FGTS ajudou na questão do PIB, tanto que do 1,1% que foi divulgado hoje, 0,5% foi só no último trimestre do ano passado. Ou seja, foi um fôlego, mas o dinheiro acabou. O que nós temos de estrutural que vai crescer? Porque a reforma trabalhista de 2017 não deu resultado, pelo contrário, nós temos maior informalidade. Nós temos uma reforma da Previdência que ainda não mostrou um cenário. Pelo contrário, o câmbio está subindo, né, cada vez mais. A moeda nacional está sendo desvalorizada em âmbito global, principalmente com o dólar. Então nós temos alguns cenários que tem que ser discutido nesse ponto, a qualidade do crescimento. Quando a gente não tiver um investimento de fato, de planejamento de curto prazo, que poderia ser esse, mas a questão da liberação do PIS e do FGTS, mas não entra outras medidas de médio prazo para geração de trabalho e renda, nós temos um problema para poder ser discutido. Então, é bem o que você falou. Recebe, mas gasta. Paga algumas dívidas, consome um pouco, mas continua patinando. E não sai do lugar, né? Não sai do lugar nessa situação. Bom, a gente vai falar agora sobre o novo sistema de compra. Há alguns anos surgiu um novo jeito de comprar, alugar um imóvel, até mesmo de se locomover. Isso tudo se encaixa no sistema da economia colaborativa, uma forma revolucionária de consumir. Uma tendência que tem se espalhado entre consumidores do mundo todo, a chamada economia colaborativa. Um jeito diferente que surgiu há alguns anos de oferecer produtos e serviços. A ideia é compartilhar mesmo, dividir o uso de algumas coisas com outras pessoas. Pode ser um carro, uma roupa, um apartamento inteiro
ou uma loja. E, claro, cobrar por isso. E para entender na prática como funciona esse modelo de economia, nossa equipe veio até uma loja colaborativa. Aqui você encontra diversos produtos, roupas, bijuterias, oficinas diversas como essa de crochê que está acontecendo e tem também comidinhas deliciosas, tem um café especial. E o mais interessante é que tudo isso pertence a pessoas diferentes, os chamados parceiros. A loja colaborativa tem essa vantagem de você poder ter os seus produtos junto com outras pessoas que você divide o gasto, vamos dizer. Aqui tem um custo que você embute no seu produto e é possível ter uma vitrine. A Catioca é um espaço colaborativo onde a gente reúne artesãos, produtores, peças importadas, onde todos colocam no mesmo espaço, inclusive os móveis também, que eu faço, a arquiteta desenha os móveis, faço projetos, então tudo num único espaço que todo mundo junto ganha força para ir para frente. E se você está pensando que uma loja colaborativa é só um local de compras e entretenimento, se enganou. Esses ambientes também oferecem conhecimento. Isso a gente tem as oficinas de bordado, crochê, arraiolo. Em algumas épocas a gente faz amigurumi, bijuteria. Então, além das oficinas fixas, a gente tem essas oficinas que vão acontecendo temporariamente. Que a ideia é essa, é criar esse atrativo, esse artesanal, a gente voltar a essas raízes artesanais que às vezes acaba perdendo. Nesse outro espaço, a ideia é a mesma, dividir para somar. Você encontra no mesmo lugar brechó, terapia, estúdio de tatuagem, café, área para fazer reuniões e incentiva a cultura. A ideia é que as pessoas utilizem, de um modo especial, os artistas, né? A gente disponibiliza o espaço. Toda essa forma compartilhada de fazer negócio tem a ver com a crise econômica e surgiu como possibilidade viável para novos empreendedores. É uma oportunidade para novos empreendedores, para os pequenos empreendedores, unir essa força, trabalhar juntos. Às vezes as pessoas produzem uma bijuteria, uma coisa pequena, e às vezes ela não precisa alugar um espaço, uma loja. Às vezes o que ela precisa é o tamanho de uma estante. Então é o que a gente tem aqui. Então dá oportunidade também para todos esses produtores. Que o celular é uma ferramenta que pode ajudar a conectar pessoas no mundo todo, a gente já sabe. Mas por meio desse aparelho também dá para alugar um apartamento lá no Japão ou solicitar um transporte confortável, com preço acessível e que ainda te dá a chance de compartilhar uma carona. Eu pedi um carro por meio de um aplicativo aqui no meu celular e não faz nem 5 minutos e ele já chegou. E quem vai de carona comigo nessa viagem é o cinegrafista. Dentro do cenário da economia colaborativa entram os meios de transporte, que causam impacto direto no meio ambiente. Por isso, compartilhar a carona, além de fazer bem para o bolso, ajuda a diminuir a poluição, o gasto de combustível, transformando o mundo num lugar mais sustentável. As vantagens desse sistema de transporte é que, assim, para o cliente ele acaba economizando gasolina, tempo e dinheiro também, porque sai mais barato do que ele usar o próprio veículo. Você trabalha em outra função, mas decidiu ter uma renda extra aqui com esse sistema de transporte. Está valendo a pena? Está valendo bastante a pena. Apesar de eu fazer só no final de semana, querendo ou não, 300, 400 reais a mais no final de semana ajuda pra caramba. E nessa estrada do compartilhamento surge uma revolução na forma de consumir, onde a divisão substitui o acúmulo, criando oportunidades economicamente sustentáveis e ajudando a estreitar as relações humanas. As pessoas começam a frequentar aqui e sentem a acolhida, conhecem outras pessoas, tem essa interação muito legal e é divertido, porque a gente tem música, tem eventos. Bom, a gente viu aí, né? Faz um tempinho que eu fiz essa matéria, vocês viram que eu tô com o cabelo diferente, mas ainda é a mesma pessoa, viu, gente? Economia colaborativa, isso tem transformado realmente? A gente viu ali vários meios, né? Lojas, transporte.
aluguel às vezes de apartamento. Isso tem transformado e agregado para a economia, William? Com certeza, é uma forma, digamos assim, uma forma que foi criativa no sentido de pensar novas formas de relação econômica, né? Não somente pensar a situação de ser relação patrão-empregado, mas de ser um empreendedor na maioria das vezes por necessidade, só que não por oportunidade, né? Então a necessidade faz com que a sociedade se recrie. Isso é bastante interessante em um certo ponto, tanto que além da economia colaborativa, uma outra que está bastante crescente, a economia criativa, a questão cultural, começando a identificar que a cultura também é uma atividade de desenvolvimento econômico e social. Então, como nós falamos dessa situação das criptomoedas, né, e depois falamos dessa situação do outro ponto, nós temos os bancos comunitários, né, que são bancos regionalizados, digamos assim, locais, que estão começando a pensar a localidade, né, seguem o processo de ser o real a moeda referência, só que eles criam novas formas de relação da economia solidária, a economia social. Então, diante desse cenário global e também numa situação nacional, o que se vê mais é um processo novo de economia que está surgindo, a sociedade está se refazendo nesse conceito. Tem os pontos positivos que nos levam a uma situação de criatividade para novas economias, porém, algumas situações nós temos que discutir, porque nós temos uma maioria das vezes, uma questão de precarização de trabalho, a pessoa trabalha muito mais vezes, só para a gente poder ter uma ideia, tem um estudo da Aliança Bike referente aos ciclistas integradores de aplicativos, por aplicativos, né, da região da Paulista, que eles trabalham em média de 12, 14 horas por dia, 30 dias no mês para ganhar menos de um salário mínimo. Daí a gente vai discutir, isso é empreendedorismo ou é precarização de trabalho? É uma questão de sobrevivência. Então nós temos que começar a discutir até que ponto estas ações são salutares para a sociedade, principalmente para o indivíduo que está empreendendo, e discutir, está sendo uma economia, porque a economia não é somente gerar riqueza, é também qualidade de vida, né? Então, se não for um processo no qual está gerando riqueza, mas alguém está perdendo, deixa de ser um crescimento de desenvolvimento econômico, né? Porque uma questão é gerar riqueza, a outra é ter desenvolvimento econômico, que é fazer com que a riqueza melhore a qualidade de vida. Então, se não houver a associação desses dois, nós não temos, de fato, um benefício econômico e social para a sociedade. Precisamos de tudo, nos reconstruir, nos refazer, mas pensando na sociedade como sendo o foco principal, que afinal a economia, apesar de falar muitos números, é uma ciência humana. E a gente tem que discutir o indivíduo, e o indivíduo é o ponto central do processo econômico. Eu acho interessante pensar que de 5 anos para cá, a economia e o jeito da gente consumir, o jeito da gente empreender mudou demais, né? 5 anos atrás a gente não imaginava o Uber, a gente não imaginava carona em grupo compartilhada, a gente não imaginava os brechós, a onda de brechós, o levante das lojas que reformam roupas, das sapatarias que reformam os sapatos. Então, de alguns anos para cá, os escritórios compartilhados, a economia mudou demais. A gente vai se refazendo para nos adaptar à situação econômica. Exato. Que vai cada vez ficando mais difícil para o brasileiro, não sei, em outras partes do mundo também. Não, com certeza. Nós temos um processo que tem esse lado criativo, no qual faz adaptações do coworking, né? A questão do trabalho compartilhado, essas coisas todas, mas é decorrente de aspectos negativos, sinal que a atividade convencional de emprego, da indústria e tudo mais, não está mais atendendo. Daí podem vir algumas argumentações, não, mas é um processo natural decorrente da tecnologia. Né? Natural em algumas situações que a tecnologia possa vir a gerar desemprego, daí se fala, mas aí se criam novas funções, novas profissões. Só que o avanço da velocidade da tecnologia avançando em relação à velocidade do ser humano se readaptar a esse novo processo é uma diferença enorme. A tecnologia está muito mais à frente e muitas vezes o indivíduo, a pessoa não consegue se adaptar. Dependendo do nível de escolaridade, da idade da pessoa, não tem mais essa velocidade de se renovar, né? Então a gente percebe isso. Tem um lado positivo da sobrevivência, da criatividade para a sobrevivência, mas tem um lado negativo do motivo pelo qual nós chegamos a esta criatividade. E se discutir se a massa salarial, se a renda média era melhor antes ou agora, porque a renda é que faz gerar qualidade de vida. A gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista com o William, porque a Fundação Cultural de Jacareí está promovendo a Mostra de Dança Elas. E você confere mais informações no Boletim de Notícias. A Fundação Cultural de Jacareí está promovendo a Mostra de Dança Elas, Companhia de Dança Isildinha Prado.
A mostra utiliza-se da arte de dançar para informar e fazer o público refletir sobre temas atuais relacionados à mulher. O evento ocorrerá no dia 6 de março, às 7h30 da noite, na Sala Mário Lago, localizada à Rua Barão de Jacareí, número 122, no centro. Para mais informações, acesse a página do Facebook Fundação Cultural de Jacareí, JMA. Uma pesquisa divulgada ano passado mostra que o consumidor de Jacareí prefere comprar seus produtos aqui mesmo na cidade. E os comerciantes podem lucrar ainda mais se prestarem atenção nas preferências dos clientes. Durante a semana, a maioria das ruas no centro de Jacareí ficam assim, cheias de gente e não faltam sacolas na mão. Para entender quais os hábitos de compra do consumidor no comércio e outros serviços, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou uma pesquisa de campo. Nela, mais de 70% dos entrevistados preferem comprar em Jacareí. Os dados apontam a experiência de compra como um fator decisivo. A proprietária desta loja, que já tem quase 40 anos em Jacareí, procura adequar a demanda dos clientes para aumentar a margem de vendas. Não importa a situação financeira dele, ele tem condições de comprar a nossa roupa. Além do atendimento personalizado, nós temos também nosso estacionamento exclusivo, que eu acho que facilita para o cliente, né? Porque você se sente mais seguro, porque já o carro está próximo, então tudo é mais fácil. A pesquisa divulgada mostra que o consumidor, na hora da compra, preza muito pela organização da loja, pelos preços acessíveis, por um bom produto, mas, sobretudo, por um bom atendimento. Segundo o Sindicato do Comércio, o varejo no centro da cidade movimenta boa parte da economia. Se você pegar, por exemplo, a Frido Schuri, o Abarão de Jacareí, o número de empregados que estão lá, trabalhando no comércio, representa uma fábrica. A internet também ganhou força com o passar do tempo. Em 8 anos, o volume de compras realizadas online passou de 0,1% para mais de 40%. Os principais motivos são preços mais baixos, comparação de ofertas e a comodidade. As avaliações e troca de fotos através dos aplicativos também foram ressaltadas na pesquisa. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, este é o maior desafio dos comerciantes. O maior desafio dos comerciantes, não só de Jacareí, não é nem a concorrência regional, mas sim a concorrência das vendas online. A Thaís abriu uma loja no bairro Vila Branca e usa as redes sociais a seu favor. Para ela, estar conectada de todas as formas é primordial no sucesso do negócio. Consigo atender um cliente que muitas vezes não quer sair de casa para comprar ou para experimentar uma roupa e prefere, né, às vezes por timidez ou por tempo mesmo, comprar na casa dele, onde ele se sente mais confortável. Encarar os desafios para atender a demanda dos clientes. Uma alternativa que fortifica o seu empreendimento. Me mostrou assim que realmente eu preciso cada vez mais explorar esse meio de marketing. Essa pesquisa detalhou bem, né? Assim, o Instituto Federal, parabéns ao Instituto Federal que realizou essa pesquisa aqui na nossa cidade, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que analisou essa questão do perfil do consumidor. Muitas vezes a gente ouve falar assim, mas saiu de Jacareí e foi comprar em São José, não movimentou a economia. De fato, a gente vive um pouco dessa realidade, mas ainda falta o comerciante se preparar para atender o cliente jacareense, William? Eu acho que Jacareí está num processo de transformação. Né? Eu acredito que com essa questão da expansão imobiliária que o município está vivenciando, né, nós temos uma situação na qual estão vindo pessoas de outras cidades, principalmente da região metropolitana de São Paulo, que é uma região mais cara, digamos assim, o custo de vida é maior e as pessoas estão buscando. Eu sou um deles, estou a Jacareí há 10 anos e um dos motivos foi esse que eu vim para cá, né? Eu escolhi Jacareí para poder morar. E com isso a gente percebe que está vindo uma outra cultura em relação ao atendimento, à qualidade dos serviços, tipo de negócios, né? Então, nesse ponto, digamos assim, as unidades comerciais tradicionais, elas vão precisar atentar para esse novo público em relação à qualidade de atendimento. Porque, obviamente, na região, vamos colocar São Paulo, por exemplo, da cidade da qual eu vim, lá tinha um tipo de atendimento. Eu confesso que foi até um choque de cultura, né? Para mim, nas primeiras semanas, chegar aqui no sábado, eu morava em São Paulo e ia almoçar 3, 4 horas da tarde no sábado, né? Às vezes vai jantar de madrugada. Vai jantar de madrugada, exatamente. E eu fui dar uma rodada pela cidade, às 14 horas já estava tudo fechado. De certo ponto, eu achei bom porque eu procurei essa tranquilidade.
mas nós estamos crescendo, a cidade está adensando cada vez mais e esse público vai, de certa forma, nos contagiar para poder ter uma mudança. Então, esses indicadores, um belíssimo estudo do Instituto Federal, que eu achei muitíssimo interessante, vou falar como munícipe, consumidor, não identifiquei que esse estudo tenha sido incorporado por parte do comércio, das empresas ofertantes em Jacareí. Então, isso vai ter um impacto econômico, porque, querendo ou não, o setor de comércio e serviços é um dos que mais emprega também, né? Apesar da média salarial ser inferior, mas tem uma relativa importância nesse ponto. Então, nós precisamos ter, a economia também perpassa pela mudança comportamental. Então, essa questão do comportamento em relação aos hábitos de consumo são transitórios, se muda cada vez mais, né? E vai das vestes, da tecnologia, do celular, né? Então, e a relação cada vez está mais, digamos assim, informatizada. A compra pela internet está muito mais rápida. O que nos resta é a questão da economia colaborativa, como falou o matéria anterior, né? Então, essa economia colaborativa precisa também de um novo posicionamento e isso é o que vai fazer gerar também atividade econômica no município. A informação, a tecnologia é importante, anunciar os produtos pelo Instagram, pelas redes sociais é importante, mas nunca deixar de lado o bom atendimento, que é isso que faz uma grande diferença, esse relacionamento tete a tete, pessoal, bom trato no comércio, não é isso? Não, com certeza. Essa questão da relação, tanto que a pesquisa aponta que alguns produtos e serviços são adquiridos em São José dos Campos, né? O que é interessante também, de certa forma, mas por que não tem aqui? É uma questão da cultura da comunidade jacareiense ou é uma questão também da oferta? Então, conversando com alguns comerciantes, a gente percebe isso, que às vezes eles tentam implementar o negócio, mas a comunidade, os consumidores ainda não entenderam, não participaram. Mas é uma questão também de transitória, né? Nós temos aí uma época de 10, 15 anos para poder mudar isso daí, mas que é inquestionável, né, a meu ver, que não tem como discutir que essa mudança vai chegar. E essa mudança vai ter impacto econômico, sim, principalmente para a micro e pequena empresa de Jacareí. William, antes da gente finalizar o jornal, a gente não pode deixar de falar dessa questão da alta do dólar, né? A gente às vezes pensa, poxa, o dólar está alto, quem vai viajar tem que ficar preocupado. Porém, não é bem essa realidade. A alta do dólar impacta o jacareiense no dia a dia. Qual que é a perspectiva? Acredito que não seja muito positiva por hora, mas assim, quais são os impactos e quais são as perspectivas para essa questão da alta do dólar? Olha, a perspectiva para a questão do câmbio, né, da questão do dólar principalmente, eu particularmente não vejo no curto prazo, vamos colocar nos próximos 2, 3 meses, uma queda que vai ficar inferior a R$ 4,30, né? Nós temos uma situação na qual volta um pouco na questão de tensão da política, digamos assim, entre principalmente legislativo e executivo. É fundamental, porque se o Congresso resolver parar alguns projetos, ele para e isso causa tensão. Daí o executivo não consegue trabalhar. E também, se é que nem todas as pautas do executivo são salutares para a sociedade, como é que está o mercado financeiro? No mercado financeiro, os bancos batem recorde de lucro cada vez mais, né? Enquanto que a indústria ela não está crescendo, foi o resultado do PIB do ano passado, que a indústria caiu 0,2%. Então, uma das questões, não podemos ficar somente dependendo de reformas, nós precisamos de atitudes para poder desenvolver e gerar um crescimento econômico, né? Então, essa questão do dólar impacta diretamente também nós jacareienses, que todos nós nos alimentamos e boa parte dos alimentos são importados, né? Nós temos uma situação das redes, né? Porque, por exemplo, a farinha de trigo, 70% da farinha de trigo que está no Brasil é importada. E se aumenta a farinha de trigo, aumenta o nosso pãozinho de manhã. E se aumenta também a farinha de trigo, aumenta o almoço no restaurante. Ou seja, vai começar a ficar mais caro. Então, nós temos esse processo que pode gerar uma questão inflacionária também local. Então, nós temos que pensar e entender que o dólar não é somente para ser uma questão de notícia, mas a gente sentir no nosso prato, no nosso dia a dia, e também o que nos impede de vivenciar potenciais situações que o dólar alto não é favorável para a gente. Então, é hora de colocar a mão no bolso, gastar com consciência. Por hora é isso que a gente pode fazer. A priori é isso. William, obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente te espera para outras oportunidades aí, porque falar de economia a gente sempre tem muito assunto para conversar. Com certeza, sempre à disposição.
E por falar em economia e renda, não se esqueça, já é hora, é época de você declarar o seu imposto de renda, não deixe para a última hora. O Bom Dia fica por aqui, obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode interagir com a gente, curtir e compartilhar. Compartilhe todo o nosso conteúdo pelas redes sociais. Um ótimo dia para vocês. Fique ligado na nossa programação pelo canal 39.2 ou também pelo 12 da NET. Lembrando que hoje, a partir das 18 horas, tem sessão ordinária. Você pode acompanhar pela TV, pelas redes sociais ou pessoalmente aqui na Câmara Municipal. Amanhã não tem Bom Dia Jacareí ao vivo, porque a gente tem a reprise da sessão, mas a gente volta sexta-feira e a gente espera por você. Até lá!